Muito provavelmente você não aprende o idioma japonês porque você está apoiado em algumas muletas. Se você é um estudante do idioma japonês e está se perguntando que muletas são essas que me impedem de aprender o idioma, este vídeo é para você. Eu sou Jin Takahashi, idealizador do canal Fale Japonês, onde eu levo conhecimento para vocês, informações em relação não somente ao idioma japonês, mas também sobre a cultura, os hábitos e a história deste povo do Japão, país onde eu vivo há mais de 30 anos e leciono o idioma japonês há praticamente 20 anos. Hoje eu vou falar sobre o que eu chamo de muletas. Por exemplo, se você é um estudante do idioma japonês ou está em busca de aprender a língua e você optou por aprender o idioma com as letras romanas, que nós chamamos de Romaji, essa é a maior muleta que você precisa abandonar agora mesmo. Se você quiser, vamos pensar no que seria uma muleta. Ela te ajuda a caminhar, ou seja, ela te ajuda a sustentar o seu corpo, a se apoiar nela para que você possa caminhar. E muito provavelmente o seu caminhar, ele é um caminhar debilitado, na verdade, lento por alguma lesão, por algum problema que você tenha para caminhar. Muito bem. A partir do momento que você tem essas muletas para te sustentar e você se vale delas o tempo todo para caminhar, você entende que você nunca conseguirá correr, na verdade? E o que eu quero é que você corra, o que eu quero é que você participe aí de uma maratona, na verdade, na jornada que você tem pela frente no seu processo de aprendizagem. E para que você possa desenvolver e acelerar o seu processo, antes de mais nada você precisa entender que as letras romanas só estão atrapalhando o seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque você não entenderá, de fato, a sonoridade que esta língua tem. Entendendo o uso dos silabários, tanto hiragana e katakana, que seja inicialmente, comece pelo hiragana, que são aquele sistema de escritas, de símbolos mais arredondados. Mas, enfim, eu fiz um outro vídeo falando sobre eles, ensinando eles, inclusive, para vocês, que são apenas 46 silabários, para você entender, não é? A existência deles e o porquê que eles existem no idioma. Assista esse vídeo se você ainda não assistiu, para que você possa entender o que eu estou dizendo. E aí, claro que você vai entender aqui, mas enfim, em relação ao hiragana, o sistema de escrita hiragana. Então, a partir do momento que você entende os silabários, você entende o quê? O fonema da língua, ou seja, o som que ela tem. É importante que você entenda isso para que você tenha fluência na língua, para que a sua pronúncia seja bacana, seja realmente uma pronúncia que não seja exatamente igual à de um nativo, mas pelo menos próxima, não é mesmo? Para que você possa se fazer entender. E para que você possa, não somente isso, mas também conseguir ter acesso a novos conteúdos, conseguir ter acesso a novos livros sobre o idioma, não é mesmo? Conseguir ler uma legenda, por exemplo, na televisão, que vem com a escrita para você ali em hiragana, que a gente chama de furigana ou yomigana e assim por diante, que é escrita em hiragana, por exemplo, na sua grande maioria das vezes, em que você poderá ler aquilo e entender aquilo. Mesmo que você não entenda, você conseguirá ler para pesquisar o significado daquele vocabulário e aumentar a quantidade de vocabulários que você terá conhecimento, não é? E irá adquirir este conhecimento. É muito importante que você entenda que abandonar essa muleta, principalmente a letra romana, é primordial para que você avance nos seus estudos, para que você tenha o acesso a um conteúdo relevante, né? E a um conteúdo muito mais interessante, rico em relação ao idioma, através, né, dos silabários. Porque a letra romana nem sempre lhe trará conteúdos que sejam de fato, na verdade, aquilo que você deseja para alcançar aí os seus objetivos em relação à língua. Ou seja, muito provavelmente, a fluência no idioma. Então é importante que você faça isso, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, que eu a considero, né, a maior muleta possível para um estudante do idioma japonês. Você quer aprender a língua japonesa? Aprenda a língua japonesa. Certo? Aprenda o Nihongo, pelo menos os silabários.
Não adianta você se apoiar em uma muleta só porque é mais fácil para você. Nem todo caminho mais fácil será o melhor, o mais eficaz. Então, são apenas 46 silabários, não custa nada. Em uma semana, se você se dedicar, você aprende. É simples. Com 46 silabários, que você entenda o som que eles reproduzem, o fonema, né, que eles têm, você conseguirá entender a sonoridade deste idioma, como pronunciar determinada palavra e conseguirá ter acesso a conteúdos mais relevantes em relação à língua. Então, faça isso quanto antes, tá bom? Depois você vai estudar o katakana, né, que são um outro sistema de escritas, que são mais um conjunto de símbolos, né, de silabários, que nós teremos aí a mesma quantidade de 46 silabários com o mesmo fonema, com o mesmo som reproduzido por eles, que são utilizados para escrevermos palavras de origem estrangeiras de forma geral, ok? E aí sim, depois, gradativamente, né, ao passo que você cresce, né, na língua e consegue atingir aí outros níveis de conhecimento, você vai introduzindo kanji, que são os ideogramas, dentro de contextos. É importante que esteja sempre dentro de contextos uma palavra. Então, você vai decorar um vocabulário, tudo bem, vocabulário você pode simplesmente decorar, não é? Mas você pode decorar esse vocabulário dentro de um contexto. Por que eu digo isso? Porque quando o vocabulário está inserido dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de algo que você pode utilizar no dia a dia, você assimila muito melhor e você consegue absorver muito melhor aquela informação, memorizando de uma forma mais simples, porque existe aí uma história, na verdade, que você consegue visualizar aquele contexto e entender o uso daquele determinado vocabulário naquela situação. É importante que você faça isso, porque isso vai te ajudar muito no processo de aprendizagem e de memorização de vocabulários, de verbos, enfim, de tudo que você quiser. E aí o katakana, para você escrever as palavras estrangeiras, como eu disse, né? Gairaigo, ou seja, uma palavra, um vocabulário, uma linguagem, né, proveniente de um outro idioma, de um outro país. E aí sim, os kanjis também, como eu disse, vai introduzindo aos poucos, né, com seu significado, entendendo a sua semântica acima de tudo, né? O que ele representa, porque ele traz consigo uma ideia já completa, não é mesmo? Uma ideia inteira, o kanji traz. Então, a gente, só visualizando, a gente consegue entender essa semântica, o seu significado, e aí a gente consegue entender o contexto todo quando ele está inserido dentro de um contexto. E é bacana você estudar dessa forma, porque, obviamente, o seu processo de aprendizagem será muito mais interessante, eu diria. Não somente palavras soltas, né? É importante que seja interessante para você. Outra coisa que, vamos falar de muletas aqui, né? Antes que eu me estenda muito e vamos para outro lado. Outra muleta é o uso de intérprete. Sempre que você precisar. Se você falar, eu não vou aprender, porque se eu precisar eu pago ali para aquele tsuyaka, na verdade, para aquele intérprete, ele vai lá comigo no hospital, ele vai lá comigo, resolve esse assunto, ele vai lá comigo não sei o quê, tal estabelecimento tem, eu vou até lá. Você se limita a ir em determinado estabelecimento específico, que ali tem alguém que fale a língua, que seja num consultório médico, que seja em um determinado hospital, que seja, enfim, em qualquer lugar onde tenha um intérprete disponível para você, ou que você saiba que tem alguém que você pode pagar a hora de trabalho, ele vai lá e faz. Ou seja, você está, né, usando de mais uma muleta para se comunicar, porque você não está conseguindo caminhar sozinho. Você não está conseguindo dar os passos, né, por si só, com as suas forças, com a sua capacidade. E isso também é uma muleta. Então, sempre que você pensar desta forma, se eu precisar, eu pago um tsuyako, pago um intérprete, ele vai comigo, tá tudo tranquilo, não precisa aprender essa língua. Um dia que você precisar se virar sozinho num consultório médico, se virar sozinho num acidente de trânsito, se virar sozinho para ajudar alguém, até mesmo um familiar, um filho, enfim, um marido, uma esposa, e não tiver o conhecimento da língua, e não tiver um intérprete disponível para você, você faz o quê? Se desespera, não é verdade?
Além de se desesperar, obviamente se frustra. Esses são sentimentos que eles vão se acumulando ao longo do tempo e vai fazendo com que você tenha outros problemas de saúde, né, que sejam psicológicos, sentimentais e tudo mais, e também vai trazendo para você um sentimento de incapacidade. Este sentimento de incapacidade ele vai se agravando cada vez mais até você de fato se sentir incapaz de aprender a língua ou qualquer outra coisa. Ou de sair de casa para ir em determinado lugar, porque você começa a ter medo. Porque você começa, a partir do momento que você tem uma vivência e uma experiência de uma frustração, de um momento em que você precisou da língua para se defender, para defender um ideal, ou de injustiça que foi feita, né, contra você dentro do seu ambiente de trabalho por alguém, e você não soube se expressar e colocar aquilo de fato, ou de um acidente de trânsito, onde o japonês, que era a pessoa, né, com quem você teve ali um acidente de trânsito, e ele conseguiu explicar para o policial da forma que ele quis explicar. E quando, na verdade, às vezes nem era aquilo mesmo que aconteceu, e você sai prejudicado dessa situação toda, porque você não soube explicar a sua versão. Então, a versão que será tida será a versão daquilo que foi dito por um japonês, porque ali houve uma comunicação e você não soube colocar a sua posição, né, a sua percepção, né, a sua opinião, você não soube se defender. E isso vai gerando em você um complexo e uma situação de incapacidade onde lhe dá determinados pânicos. Então, você pode perceber que são muitos brasileiros que têm um distúrbio, digamos assim, sentimental em relação a isso. Ele tem medo de fazer determinada coisa, um receio de fazer determinada coisa, porque ele perde a autoconfiança. Ele perde isso ao longo dos anos, porque ele não se acha mais capaz, porque o tempo todo ele dependeu de alguém para fazer aquilo para ele, e ele teve algumas situações que ocorreram na vida dele, que o fizeram, ao longo do tempo, se sentir dessa forma. E é muito importante você entender isso, porque eu estou falando de qualidade de vida, não somente daquilo que você pode desfrutar deste país, mas aquilo que você pode fazer por você, né, psicológica, sentimentalmente dizendo, né, e também para que você possa, obviamente, não somente para você, mas para sua família, para seus amigos, né, agregar valores a partir do momento que você tem o conhecimento linguístico. Então, abandone esse tipo de muletas. Outra muleta, não é verdade? É isso aqui, olha. Google Tradutor. Né? Todo mundo tem um celular hoje à mão que você pode ir lá, digita o que você quer falar, digita o que você quer falar, digita o que você quer falar, põe o áudio, a pessoa ouve, põe o áudio e vice-versa, e você faz uma comunicação débil, uma comunicação que ela é fraca, na verdade, ela não tem como é que eu vou dizer? Uma substância, né? Vamos falar dessa forma. E você fica somente nisso. E isso faz com que você não aprenda a língua, porque você sabe que ali, a qualquer momento, você pode digitar e tem o áudio e a pessoa vai ouvir e acabou. Só que não se limita, nem sempre a gente tem a possibilidade de pegar um celular e fazer isso. Dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, é proibido. Não é mesmo? Você utilizar o celular. E aí, como é que você faz para se comunicar com o seu chefe, com o seu companheiro, se acontecer alguma coisa e você precisar de se defender, né? Ou não somente isso, mas também se comunicar, expor uma ideia, expor alguma... Olha, por que a gente não faz isso, não faz aquilo? Porque vai ficar melhor assim, 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 assado. O brasileiro, ele tem uma capacidade incrível de criação, né? Ele tem uma criatividade fascinante, incrível. Ele pode realmente mudar para muito melhor o seu ambiente de trabalho, o seu convívio com as pessoas ao seu redor. E é importante que você entenda isso, porque aos poucos você vai se sentindo realmente frustrado por não saber se expressar, por não conseguir se expressar. Você pode não perceber isso, mas ao longo dos anos isso se torna algo grave, vai se agravando cada vez mais. E essas são as muletas que eu acho, neste momento, né, as 3 muletas que eu acho essenciais para trazer para vocês. Existem outras, mas eu acredito que essas são as primordiais nesse momento, neste vídeo. O uso da letra romana para aprender a língua, tá? O uso, sempre achar que vai haver um intérprete ou alguém que possa falar para você, por você, não é? Então é muito fácil você ter um companheiro de trabalho que sabe falar mais que você, falar, olha, fala aqui para mim tal coisa, olha, o que foi que ele falou? Gente, para, né? Para. As pessoas não são obrigadas a falar por você. Não é porque ela sabe, porque ela fala e tudo, que ela tem que ficar falando por você o tempo todo. Para. Não atribua às pessoas, né, esta missão, digamos assim, esse dever
de falar por você. Você é um ser único, um ser que tem pensamento, tem sentimento, tem ideais, tem ideias, que você precisa se expressar por si só. Não é o tempo todo, fala aqui para mim, fala aqui para mim, olha o que foi que ele falou. Eu já estive neste papel, eu já estive neste ambiente de trabalho e eu já tive que passar por isso justamente porque eu falava. Então, eu não sou obrigado a falar por você. E é tão incrível porque isso se torna automático nas pessoas e ele acha que é normal usar de outra pessoa para falar por ele. Para de achar que é assim. Seja uma pessoa que tenha autonomia da sua voz. Ok? Isso vai te fazer muito bem, psicológica e sentimentalmente. Vá por mim. Acredite. Tá? E o terceiro seria utilizar o Google Tradutor para tudo e achar que isso é o suficiente. Em alguns momentos, sim, claro, né? Você pode utilizar para pesquisar um vocabulário, pesquisar alguma coisa e tal, mas não para falar por você. Nem sempre o Google Tradutor vai trazer uma palavra ou outra, você vai encontrar, né, uma tradução coerente, mas nem sempre. Não dá para acreditar 100% e confiar 100% para uma situação, por exemplo, de risco, uma situação médica, uma situação no ambiente, né, de consultório, de um acidente, de alguma coisa que de fato seja necessária uma comunicação relevante. Então, se você quer estudar o idioma, liberte-se. Livre-se dessas muletas que eu mencionei agora, pelo menos dessas 3, e eu tenho certeza que você vai colocar em você, né, não uma pressão, né, mas um sentimento de, opa, peraí, agora eu tenho que me virar, agora eu tenho que fazer acontecer. Eu sou capaz. Você precisa conquistar ou reconquistar esta autoconfiança e saber que você é capaz de fazer absolutamente tudo. Basta querer. Basta desejar de verdade a mudança na sua vida. Lembre-se, e isso é muito importante, escreva o que eu estou te dizendo e não se esqueça. Você tem que parar de dizer eu preciso, eu necessito, eu tenho que aprender a língua. Tudo que a gente precisa, necessita ou tem que fazer, a gente tem inconscientemente a ideia de que é uma obrigação, algo que foi imposto para a gente e que de fato a gente não deseja. A gente faz por obrigação, por dever, por necessidade. Eu quero que você passe a dizer, eu desejo aprender este idioma, eu quero aprender este idioma, eu posso aprender este idioma, eu sou capaz de aprender este idioma. Olha como que o poder da palavra é muito maior e isso faz com que o nosso inconsciente entenda que nós, de fato, estamos levando para ele uma informação de que nós somos capazes, que nós desejamos isso. Quando você deseja, o movimento é muito maior. A força, né, que te move para conquistar aquele conhecimento se torna muito maior do que quando você precisa, do que quando você necessita. Entendeu? Então, faça isso por você nesse momento e acredite muito mais na sua capacidade, assim como eu acredito. Porque se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, neste momento, falando com você, ou eu não teria idealizado o Fale Japonês como um canal para levar este conhecimento para você. É justamente pelo fato de que eu acredito que todas as pessoas são capazes de aprender essa língua fascinante, assim como eu fui capaz, mesmo não sabendo absolutamente nada na língua. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu acredito que você também é. E que todo mundo é. É por isso que eu estou aqui. Ok? Então, coloque para mim nos comentários se você já passou alguma situação que eu mencionei aqui, que te frustrou, que decepcionou, que enfim, que você teve dificuldade, que você de fato usou das muletas, ou se você continua usando as muletas, vão colocar aqui para a gente, hashtag fogo nas muletas. Hashtag fogo nas muletas. Quero que vocês coloquem isso neste vídeo, que é o que eu utilizo de forma geral nas minhas lives do Fale Japonês. Hashtag fogo nas muletas. Tudo em letra minúscula e tudo junto, ok? Coloque aqui para mim, hashtag fogo nas muletas. E toda vez que você passar por uma situação
Olha só, vamos fazer algo aqui que eu acho que pode ser um movimento muito interessante. Toda vez que você passar por uma situação em que você conseguiu ler algo em hiragana ou katakana, você conseguiu falar algo sem precisar de alguém que falasse por você, por exemplo, ou conseguiu ler uma placa que você achou interessante e conseguiu ler sem as muletas, fotografe aquilo, ou faça um vídeo daquilo, poste nos seus stories e coloque hashtag fogo nas muletas. Vamos fazer isso? Acho que aí a gente consegue movimentar as pessoas e criar um movimento de fato para que as pessoas se libertem das muletas e conquistem este idioma. Conquistem tudo que você sonha, tudo que você quer, os seus objetivos em relação à língua japonesa, em relação a este país tão incrível, que tem tanta coisa para te oferecer e você está perdendo. Ok? Muitíssimo obrigado por hoje. Se você gostou da informação, por favor, como sempre, sabe o que fazer, não é mesmo? Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber mais informações e compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar e estar aqui comigo, aqui no Fale Japonês. E eu te vejo em outro vídeo. Até lá! じゃあね、ありがとうございました。